Eu tenho que confessar um segredo. A verdade é que às vezes eu me sinto um peixe fora d'água. Me sinto deslocado e perdido, enquanto olho ao lado e vejo todas as pessoas parecendo muito tranquilas, relaxadas e à vontade em suas próprias peles, enquanto eu me sinto estranho. Já sentiu isso em algum momento da vida? Sabe essa sensação de pensar, todos conseguem menos eu? Acredito que sentimos isso na maioria das vezes quando encontramos pessoas tranquilas, pessoas de riso fácil, pessoas que parecem sempre ver o lado bom da vida. E quando olhamos para elas e depois refletimos sobre o nosso interior, acabamos nos sentindo negativos e ingratos. Porém, eu descobri algo recentemente e hoje eu queria compartilhar com você. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto Reflexão. Eu peço que você dê o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para que a gente consiga alcançar mais pessoas. A verdade é que eu descobri que todos à nossa volta estão tão tensos e aflitos quanto nós. E eu ousaria dizer, até mais. Essa impressão de que aqueles ao nosso redor são mais tranquilos, felizes e positivos do que a gente, só existe na nossa cabeça. E eu posso garantir que essa impressão é recíproca. Com certeza, nos enxergam de maneira completamente diferente do que nos vemos. Mas por que achamos que os outros estão mais à vontade do que nós? Por que nos apegamos ao que vemos e acreditamos que o que vemos é exatamente o que é? Tem pessoas que conseguem mentir olhando nos olhos, que conseguem elogiar alguém que simplesmente odeiam, que conseguem manter um sorriso no rosto, mesmo que tudo dentro delas indique o completo oposto. E veja bem, às vezes nem é por mal, nem sempre é uma tentativa de mascarar o que realmente sentem. Às vezes é apenas como a pessoa age no piloto automático, sabe? Algumas pessoas, no piloto automático, reclamam de tudo, mesmo que tudo esteja bem. E outras pessoas, no modo automático, sorriem, mesmo que tudo esteja indo de mal a pior. Então, eu percebi que existe uma forma de pararmos de sentir esse desconforto constante que nos faz repensar cada frase que sai da nossa boca assim que a pronunciamos, que nos faz rever em nossa mente nossas reações a determinadas situações, com a intenção de avaliar se fomos genuínos ou não. A forma correta de lidar com esse desconforto é através do autoconhecimento. Quando nos conhecemos bem, não precisamos perder uma noite de sono pensando no que o outro achou da nossa reação em um determinado momento do dia. Pois mesmo que a outra pessoa não nos tenha achado genuínos o suficiente, em nosso interior saberemos exatamente o que se passava naquele momento. E isso é o suficiente para não deixarmos que o desconforto tome conta de nós. O autoconhecimento é a chave para abraçar quem somos verdadeiramente e encontrar paz em nossa própria pele. Às vezes, nos sentimos presos em um ciclo interminável de comparações e autocrítica. Parece que todo mundo ao nosso redor está navegando facilmente pela vida, enquanto nós lutamos para encontrar o nosso lugar. Essa sensação de inadequação pode ser avassaladora, deixando-nos com uma sensação constante de frustração e desânimo. No entanto, é importante lembrar que todos têm suas próprias batalhas internas. A imagem que os outros projetam pode não refletir a realidade completa. Por trás dos sorrisos e da aparente tranquilidade
existem preocupações, inseguranças e lutas pessoais. Cada um de nós tem uma história única e uma jornada pessoal repleta de altos e baixos. Em vez de nos fixarmos na ideia de que todos conseguem menos nós, temos que nos concentrar na nossa própria jornada e no nosso próprio modo de aproveitar as coisas. Pois às vezes você não é do tipo que tem uma expressão de constante satisfação estampada em seu rosto, mas no seu interior você sabe que transborda de satisfação, gratidão e alegria. Cada passo que damos em direção ao autoconhecimento nos aproxima de uma compreensão mais profunda de quem somos e do que realmente importa para nós. Essa busca interior nos ajuda a definir nossos valores, objetivos e prioridades, permitindo que encontremos nosso próprio caminho de forma autêntica. Ao invés de nos compararmos constantemente com os outros, devemos nos lembrar de que cada um de nós tem o seu próprio ritmo e suas próprias realizações. O sucesso não pode ser medido apenas por conquistas externas, mas também pelo crescimento pessoal e interno. Portanto, em vez de nos fixarmos na ideia de que todos conseguem menos nós, vamos abraçar a nossa própria jornada e encontrar valor em cada passo que damos em direção ao autoconhecimento. Somos seres em constante evolução e nosso crescimento pessoal é o que realmente importa. Ao nos concentrarmos na nossa própria jornada, podemos encontrar autenticidade, propósito e uma sensação duradoura de satisfação em nossas vidas. Sempre que for necessário, faça uma viagem para dentro de si. Avalie os seus gostos, as suas ambições e suas vontades. E a partir disso, se entenda melhor. E entenda o porquê de você reagir de determinada maneira em cada situação. Não permita que a comparação tire de você o conhecimento de si mesmo e abrace o autoconhecimento como um novo estilo de vida. Não pense mais, todos conseguem menos eu, mas pense da seguinte maneira: todos estão tentando, inclusive eu. Fique de pé e siga em frente. Só quem convive com a ansiedade sabe aquela sensação constante de arrependimento a cada momento em que você abre a sua boca. Você aceita, por exemplo, um convite feito por um amigo para ir a um determinado lugar e logo se arrepende, pois começa a pensar no quão cansado você está. Então, no dia que vocês marcaram para sair, você manda um áudio pedindo desculpas, dizendo que não vai poder ir mais. E logo depois se arrepende de ter dito isso, pois começa a pensar naquela pessoa e em como ela é importante na sua vida, e no quanto você gostaria de demonstrar mais essa importância a ela. E assim você segue os dias, com esse desconforto causado pela ansiedade, que nos deixa com essa sensação estranha, que é mais ou menos parecida com aquele buraco no estômago, quando passamos muito tempo sem comer algo. Sabe qual sensação eu estou falando? É parecida com essa, porém atinge outro lugar, que não é físico. É como se afetasse a nossa alma, o nosso interior. Essa sensação de arrependimento, de culpa e de angústia nos atinge por um hábito que nós temos, que, apesar de ser extremamente nocivo, nós o adotamos como estilo de vida, que é o hábito de pensar demais. Pensamos demais quando dizemos sim, pensamos demais quando dizemos não, quando saímos, quando deixamos de sair, pensamos demais quando fazemos tudo aquilo que tínhamos para fazer no nosso dia, mas pensamos ainda mais se deixarmos alguma coisa inacabada. Nos afogamos em pensamentos o tempo todo, e se esses pensamentos valessem R$1 cada um,
eu tenho certeza que a maioria de nós estaria milionário. O ponto é o seguinte: a vida não para, o tempo não volta e as coisas não param de acontecer. Então, como faremos para prosseguir a vida com tanto peso em nossa mente? E veja só, infelizmente não existe uma resposta pronta e certa para isso. Mas existe algo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender de fazer. Toda vez que você perceber que caiu, toda vez que sentir que ficou sufocado novamente pelo mar de pensamentos que existe dentro de você. E esse algo que você pode fazer é ficar de pé e seguir em frente. Toda vez que você não desiste, e mesmo estando exausto, junta aquele pouco de força que ainda existe dentro de você para se erguer, você consegue ficar um pouco mais perto do seu objetivo, um pouco mais próximo da vida que você enxerga como sendo a ideal. E ainda mais, você fica mais próximo da nova versão que você está se tornando. Seria excelente se já pudéssemos pular para o futuro e já colhermos o fruto de todo esse trabalho físico e mental que temos feito diariamente, sem ter que passar por tudo que passamos, não é mesmo? Mas veja, você pode encarar isso como sendo algo positivo. Você está vendo tudo aquilo que um dia a sua vida se tornará, sendo construído bem à sua frente, um dia de cada vez, uma batalha de cada vez. Fale a verdade. Todas as vezes que você fez aquele esforço extra para continuar, todas as vezes que você respirou fundo e voltou com tudo, naquelas vezes em que você disse para si mesmo, aguenta só mais um pouco, você não se arrependeu de nenhuma dessas vezes, certo? E toda vez que você tenta, você está reafirmando dentro de você mesmo a sua força, a sua paciência e a sua resiliência. Mas é importante você se lembrar também que todo esse esforço que você tem feito não vai valer a pena se você o fizer olhando para trás, olhando para o passado, para tudo aquilo que já deveria ter sido encerrado e esquecido. Se ficamos de pé e caminhamos, não podemos caminhar em direção ao passado. E precisamos usar toda essa energia que temos para seguirmos em frente. A vida já é curta demais e os nossos dias às vezes parecem ter 10 horas, para nós ainda querermos viver trazendo à tona coisas que já deveriam ter sido esquecidas. É claro que algumas coisas nos marcam e nunca serão esquecidas, mas podemos enxergá-las como algumas paradas que fizemos no passado. Sabe quando você está na estrada, indo viajar para algum lugar incrível, mas sente uma fome imensa e precisa parar para comer algo com a sua família? Porém, você simplesmente não consegue achar um lugar na estrada, até que finalmente você para no primeiro que você encontrou em quilômetros. Geralmente essas paradas são as piores, e acabamos tendo que comer coisas de procedência até duvidosa, e podemos até passar mal dependendo do caso. Porém, de um jeito ou de outro, a viagem continua. Assim é a vida. Nem todas as paradas serão boas. Algumas vão nos deixar muito mal e infelizmente vão nos marcar, talvez para sempre. Mas o fato é que, com ou sem essas paradas, a nossa viagem continua e o destino é sempre o mesmo, em frente. Não significa que volta e meia não existirá arrependimentos em sua vida, que você vai se sentir desconfortável, angustiado e ansioso. Mas significa que você sabe que isso não define toda a sua viagem, ou melhor, toda a sua jornada. São apenas algumas paradas ruins, não é uma viagem de toda ruim. Não se esqueça disso. E volte aqui nessa mensagem quantas vezes forem necessárias durante essa semana ou até mesmo nas próximas semanas, pois a nossa mente tem a péssima mania de guardar somente as coisas ruins. Aproxime-se da felicidade.
Eu acho que nós podemos concordar que uma das sensações mais frustrantes que existem é a de perdermos tempo com algo que nos chateia. Sabe aquele tipo de situação que ecoa na nossa cabeça e não nos deixa em paz? E aí nós passamos horas e mais horas pensando naquilo, paralisados sem saber o que fazer para sairmos desse sufoco. Até que uma hora esses pensamentos cessam na nossa mente. E a única coisa que fica é aquele arrependimento por termos dado o nosso precioso tempo a algo que não valia a pena. O mesmo acontece quando temos que nos esforçar e demonstrar empenho em algo que nós não temos o menor interesse. Ou mais, em algo que nós não somos bons. Existem coisas que nós simplesmente não conseguimos fazer, e ponto final. E mesmo que estudemos anos sobre isso, ainda assim o estudo não criará em nós o principal, que é o gosto em desempenhar determinada tarefa. As pessoas insistem em discutir a respeito do papel da mulher na sociedade. E muitas coisas absurdas já foram ditas a respeito disso. Porém, hoje em dia todos podemos concordar que a mulher deve ser livre para escolher o que quer fazer e aonde quer estar. Se ela quer ser uma mulher de negócios, trabalhar fora e ter esta vida, ela pode. Se ela quer ficar em casa, cuidar da casa e dos filhos, ela pode também. Enfim, eu creio que quanto a isso não existe mais discussão, ou pelo menos não deveria existir. Mas outra discussão também existe a respeito desses dois estilos de vida que as mulheres seguem na nossa sociedade, que é a seguinte: qual das duas se sente mais realizada? Pense por um momento. Quem você acha que se sente mais feliz, mais completa e com mais propósito na vida? Eu vou te dizer a resposta, e talvez ela possa te chocar. As duas situações podem fazer com que a mulher ou as mulheres se sintam completamente realizadas e felizes, na mesma proporção. Pois isso não depende de nada externo, mas sim de algo que se encontra dentro delas, que é a sensação de competência. Se a mulher que trabalha fora e a mulher que escolheu ser dona de casa se sentirem competentes em suas determinadas funções, ambas se sentirão frequentemente felizes. Uma pesquisa foi feita dentro de uma universidade americana e constatou que os alunos se dedicavam muito mais às matérias das quais eles tiveram a opção de escolher. Muito mais do que nas matérias em que eles eram obrigados a fazer. Você percebe? Nós só conseguimos nos sentir realizados quando fazemos aquilo que sabemos de fato que somos bons fazendo. É claro que ao longo da nossa vida, temos que desempenhar diversas tarefas, passamos por vários empregos, temos que comparecer em vários lugares, e todas essas coisas das quais nós não gostamos e muitas vezes não nos sentimos confortáveis enquanto fazemos. Porém, existem coisas nas quais nós definitivamente não somos bons e que podem ser evitadas por nós. Eu sempre me lembro do relato que eu ouvi em um vídeo onde uma mulher contou que as suas duas filhas estavam desenhando a família. Até que, quando elas concluíram o desenho, a filha mais velha olhou para o papel da mais nova e disse: "Nossa, o seu desenho ficou ruim. Você não desenha bem." E a mais nova, da forma mais natural e satisfeita possível, respondeu: "E daí? Eu sou boa em outras coisas." Você é bom em quê? Eu sei que tem muitas coisas das quais nós não conseguimos nem falar sobre. E se ouvirmos duas pessoas conversando sobre alguns temas, vamos sentir como se estivéssemos ouvindo uma outra língua. Mas e aquelas coisas que nós sabemos bem? E aqueles assuntos que nos interessam muito?
aquelas habilidades que nós temos de sobra. Precisamos identificar isso em nós e precisamos urgentemente potencializar essas coisas e tentar praticar isso sempre que for possível. O problema da maioria das pessoas hoje em dia é a internet, pois ela nos faz acreditar que, se fazemos algo que gostamos e fazemos bem, isso precisa ser postado. Porém, alguns de nós não são tão bons em postar coisas, pelo menos não tão bons quanto gostaríamos. Tem pessoas que postam uma foto da qual elas gostaram, mas aí logo depois que elas postam, elas começam a ver as fotos das outras pessoas, começam a reparar a maneira quase profissional que os outros parecem tirar as fotos, e logo decidem apagar a foto que elas haviam postado. Nem tudo que você faz precisa ser compartilhado, principalmente se o ato de postar vai fazer com que aquilo que você ama se torne um peso, se torne alvo de comparações e críticas. Eu vou dar um exemplo bem próximo a mim. Esse texto que eu estou narrando aqui, ele é escrito pelo Gabriel Oliveira. Quanta dificuldade você acha que ele tem para escrever uma reflexão como essa? E mais, qual o nível de dificuldade você acha que eu tenho para narrar essa reflexão, depois que o Gabriel a escreveu? Segundo as palavras do próprio Gabriel, tem dias que as palavras, as expressões, os parágrafos parecem sair dele como a água sai de uma cachoeira, de forma natural, de forma simples e orgânica. Mas tem alguns dias em que é preciso fazer um esforço mental bem maior. Ele precisa se inspirar mais, pesquisar mais e se dedicar mais para que esse texto seja produzido. Porém, o importante é que ele ama escrever essas reflexões. Eu amo narrar essas reflexões, interpretá-las de uma forma cativante para que você seja edificado. E nós dois juntos amamos refletir sobre cada um desses temas e amamos o fato de poder compartilhar tudo isso de maneira criativa e acessível através da internet. Acaba que aquilo que poderia facilmente se tornar uma obrigação, tendo em vista que são necessárias reflexões inéditas todos os dias, se torna um prazer, se torna algo até divertido. Você é bom em algo, ou talvez até seja bom em muitas coisas. Então procure se aproximar dessas coisas, tente as potencializar ao máximo e, se possível, tente se afastar daquilo em que você não se sente competente, daquilo que faz com que você se sinta incompleto e infeliz. É claro, eu estou dizendo somente nos casos em que é possível o seu afastamento dessas coisas. Porém, enquanto você não consegue se distanciar de algumas coisas que te causam frustração, potencialize as que você ama, as que te lembram que você é bom em algo. Mas lembre-se, você não precisa postar se não quiser, e se não se sentir à vontade com isso. E inclusive, isso pode te ajudar a viver mais e se desprender da ideia de que, se não for postado, se não for visto pelos outros e curtido, não foi vivido. Pois se nós formos parar para pensar, a maioria dos momentos mais incríveis da nossa vida não tem nenhuma foto sequer. Mas isso não os torna menos especiais. É claro que não. Da mesma forma, é aquilo que você faz. São os seus passatempos e aquilo em que você é bom, aquilo que faz você se sentir competente. Se aproxime dessas coisas e, na mesma proporção, se afaste das coisas que te causam frustração, decepção, que te fazem se sentir inferior, sempre que for possível. Traumas que te paralisam. Existem algumas coisas que precisamos superar se quisermos experimentar um crescimento
e uma mudança de vida. E é sobre isso que eu quero falar nessa reflexão de hoje. Eu peço que você ouça até o final. Escreva aqui nos comentários a seguinte frase: eu vou superar os meus traumas. Se você estiver disposto a começar hoje o processo de superação de tudo aquilo que tem te paralisado. Somente quem já passou por uma situação tão dolorosa a ponto de criar um trauma sabe o quão difícil pode ser conseguir superá-lo e prosseguir com a vida. E sabe a sensação de frustração que dá quando pensamos que todos estão seguindo com as suas vidas normalmente sem ter que lidar com nada. E temos a sensação de que apenas nós estamos ficando para trás. E não é que nós gostaríamos que todos tivessem coisas para superar como a gente. De forma alguma. O que desejamos é que nós não tivéssemos que lidar com nada disso. Com essas situações que tanto nos ferem. E que pudéssemos viver em paz, como todos parecem viver. Ninguém quer ter uma dificuldade a mais para lidar. Mas quem tem traumas precisa começar a partir disso. Reconhecer que tem algo que precisa superar. O primeiro passo em direção à superação é a aceitação de que eu não consigo viver como todo mundo vive, pois eu não tive as mesmas experiências de vida que eles tiveram. Isso não te torna pior do que ninguém, e você não precisa ter vergonha de precisar de ajuda, pois a vergonha só atrapalha o seu processo. E é exatamente essa a segunda coisa que você necessita para superar um trauma: não ter vergonha de pedir ajuda. Está tudo bem não conseguir fazer algo sozinho, pois por mais que algumas pessoas façam parecer que elas não precisam de ninguém, acredite, em níveis diferenciados, todos nós precisamos uns dos outros diariamente, tanto para as pequenas coisas quanto para as coisas mais complexas. E a terceira e última coisa que você vai precisar é exercer a paciência. Talvez essa seja uma das coisas mais difíceis, pois quando estamos doentes, por exemplo, nós buscamos por remédios que nos aliviem imediatamente e, se possível, acabem com a dor que estamos sentindo. Mas quando se trata de traumas, estamos falando da mente e do coração, que são muito sensíveis e necessitam de tempo para se recuperarem e se curarem. Mas não desanime. Não pense assim: eu ainda não estou definitivamente bem em relação ao meu trauma. Ao invés disso, pense da seguinte maneira: eu estou melhor hoje do que estive ontem. Eu estarei melhor amanhã do que estou hoje. Pois é assim que nós conseguimos superar algo doloroso, com pequenos passos, dia após dia. Não se diminua. Você já se sentiu inferior? Seja no seu ambiente de trabalho, seja no ambiente acadêmico, em um grupo de amigos, ou até mesmo em um relacionamento amoroso? Esse sentimento tem paralisado muitas pessoas e as impedido de viver e explorar o seu potencial máximo. Por isso, hoje eu quero te dar algumas dicas de como você pode superar esse sentimento de inferioridade. Você já se olhou no espelho e quis mudar tudo que você estava vendo? E eu não estou falando de aparência, mas da parte interior. Isso porque nós nos enxergamos de uma forma que ninguém nos vê. Nos vemos através dos erros cometidos no passado, seja os grandes erros até os mínimos,
como aquela vez em que erramos o nome de alguém importante por acidente, por exemplo. Nos vemos por situações dolorosas, constrangedoras e conflitantes, que fazem com que pensemos que estamos resumidos a elas, sendo que, como eu falei, ninguém nos vê da forma como nós nos enxergamos, pois temos a tendência de sermos os nossos piores críticos, por conhecermos tudo a nosso respeito, as partes boas e as partes ruins. Quando nos diminuímos, fazemos isso porque nos comparamos a outras pessoas e presumimos que elas não têm partes ruins, que elas não têm coisas para melhorarem, sendo que, na realidade, você só não enxerga o que há de errado com elas. Mas acredite, elas sabem e se cobram tanto quanto você se cobra. Acreditamos que algumas pessoas são melhores do que as outras e, consequentemente, acreditamos que algumas pessoas são melhores do que nós, sendo que, independente da situação financeira, do grau de escolaridade ou do cargo e posição dessa pessoa na sociedade, ninguém é melhor do que ninguém. Não se sinta inferior por saber que existem partes ruins em você, que existem coisas a serem melhoradas. Pelo contrário, se sinta feliz, pois você se conhece bem e sabe os seus pontos positivos e negativos. Quando você se conhece bem, você pode aproveitar melhor as suas qualidades e usufruí-las em seu potencial máximo. E ainda pode buscar uma melhoria em seus defeitos. Não se diminua, pois ninguém está acima de você e nem abaixo. Todos estamos lado a lado, tentando acertar e tentando sermos melhores a cada novo dia. Praticando a autossabotagem. Você pode viver um novo momento em sua vida e você pode experimentar uma nova mentalidade que, ao invés de te paralisar, irá te conduzir ainda mais longe em sua jornada. Autossabotagem é o ato de agir contra si mesmo, atrapalhando as suas próprias tarefas diárias, sua rotina e até mesmo seus passatempos. Quando você está apenas seguindo o dia e fazendo suas tarefas, sua mente diz que você não está sendo produtivo o suficiente. E quando você quer apenas descansar, sua cabeça te lembra de todas as coisas que você tem que fazer, o que torna simplesmente impossível o seu descanso. Esses são apenas alguns exemplos de autossabotagem. Estar em um relacionamento com alguém e pensar que aquela pessoa está te traindo o tempo todo por você não se achar bom o suficiente para ela, também é uma forma de autossabotagem. Mas será que é possível nos livrarmos desse tipo de pensamento? Quando pensamos em mudar de mentalidade, começamos a imaginar quais são as pessoas que estão ao nosso lado, que poderiam usar palavras de afirmação que nos lembrassem de quem nós somos. E sim, isso ajuda bastante, mas não dá para contarmos sempre com a ajuda dos outros, principalmente porque muitas vezes nós não expressamos aquilo que sentimos de fato, para que alguém consiga nos ajudar profundamente. Para sair de uma mentalidade de autossabotagem, você terá que fazer um esforço pessoal, diário, e terá que lutar contra isso de pouco em pouco, dando um passo de cada vez. O autoconhecimento é uma maneira de começarmos a lutar contra a autossabotagem. Saber quais são suas qualidades e aprender a apreciá-las, saber quais são os seus defeitos
e entender que você não é o único que precisa de mudança em sua vida. Está tudo bem precisar de ajuda, precisar de mudança, fazer terapia, iniciar uma atividade física, mesmo que você não tenha vontade. Isso tudo te ajuda mentalmente e faz com que você comece a conhecer a si mesmo, o que impede você de acreditar nas mentiras que a autossabotagem tenta ditar como verdades na sua mente. Quando pensamentos assim vierem, você saberá exatamente se eles condizem ou não com a sua realidade, pois você conhecerá muito bem a si mesmo. Tirando os planos do papel. É possível você começar a tirar os projetos e planos do papel ainda hoje e começar a realizar aquelas coisas que você deseja há tanto tempo. Se você quer descobrir como, escute essa reflexão até o fim, pois hoje eu vou te dar dicas práticas de como sair da inércia que te impede de crescer e viver o seu potencial máximo. Um dos maiores causadores da ansiedade nas pessoas hoje em dia é a procrastinação. Procrastinar significa adiar decisões e atitudes que nós já deveríamos ter tomado. Aos poucos, vamos deixando pequenas tarefas inacabadas, desde lavar algumas poucas vasilhas que estão na pia, estudar um pouco para uma prova, ou até mesmo terminar tarefas simples do seu trabalho, mas quando nos damos conta, as poucas vasilhas se tornaram um amontoado de louças. O estudo que você prometeu que seria progressivo até o dia da prova se acumulou em seu conteúdo e por isso se torna um maçante estudo intensivo, poucas horas antes de você realizar a prova. E as tarefas de rotina do seu trabalho se tornam uma grande demanda que precisa ser realizada em cima da hora. Esses são apenas alguns exemplos de coisas pequenas que vamos adiando até que elas se tornem algo imenso. E na mesma proporção, isso acontece também na nossa vida. É assim que funciona a procrastinação. Quanto mais demoramos para fazer algo, maior esse algo se tornará, à medida que o tempo vai passando. E viver dessa forma nos impede de conseguirmos tirar alguns planos do papel. Pois se temos dificuldade de concluir tarefas tão simples do cotidiano, que dirá tarefas mais pesadas, que demandam mais tempo e mais dedicação. Uma louça que se acumula na pia, uma cama que você deixou de arrumar pela manhã, podem impedir você de iniciar ou de dar continuidade a um projeto, pois o seu cérebro te lembra de algo simples que você não conseguiu fazer e te diz que, de forma alguma, você vai conseguir fazer algo mais complexo. Eu pesquisei aqui para fazer essa reflexão e tentei me desviar ao máximo de respostas simplistas e repetidas. Mas, infelizmente, o que eu descobri foi que o principal motivo de não conseguirmos concluir tarefas simples é o vício em celular. Talvez nem seja um vício no celular de fato, mas o vício na sensação que as redes sociais nos causam. Essa sensação de estar acumulando conhecimento, absorvendo referências e até mesmo conseguindo estímulos para fazermos o que precisamos fazer. Por exemplo, ao pesquisar sobre esse tema, eu me peguei procrastinando, pois ao invés de concluir a minha pesquisa e começar a escrever o que eu estou relatando aqui nessa reflexão, eu comecei a postergar essa tarefa com a desculpa de estar acumulando conhecimento sobre o tema que eu estou falando. Nós precisamos estabelecer metas
e horários em nosso dia, para que de um determinado horário até outro nós possamos cumprir essas tarefas do dia, para então tirarmos um tempo para a diversão ou simplesmente para ficarmos nas redes sociais. Algumas pessoas, quando escutam palavras como metas, horários, sentem até arrepios, pois elas acham que esse tipo de coisa irá as prender, quando na realidade, ter horário para cumprir as suas tarefas ajuda a evitar o sentimento de ansiedade por não as ter cumprido antes e, como consequência, ter que desempenhá-las naquele momento em que poderia estar se divertindo, se exercitando ou até visitando um parente querido. Seja honesto consigo mesmo e pare de adiar o cumprimento das pequenas tarefas que você tem para serem feitas, pois ninguém as fará por você. Se desligue um pouco do seu celular e se conecte com o que você precisa fazer agora, nesse momento, para que em outro momento você possa se divertir, se distrair e relaxar sem culpa e sem se sentir ansioso por tarefas inacabadas. Tenha mais calma ao falar. Por mais que pareça impossível para algumas pessoas, acredite, existem formas de você se tornar alguém mais calmo e transmitir às pessoas uma personalidade mais serena e mais leve. E hoje eu quero te dar dicas para você colocar em prática em seu dia a dia e se tornar alguém de fala calma e mansa. É estranho pararmos para pensar que o lugar em que nós mais nos estressamos é o nosso lar, onde deveríamos estar mais à vontade. Parece que quanto mais intimidade temos com alguém, mais deixamos de filtrar as nossas emoções e permitimos que todas elas saiam de nós sem considerar como aquilo poderá afetar o outro. Achamos às vezes que é até um direito nosso agirmos dessa forma com as pessoas que nos conhecem há mais tempo, porque pensamos da seguinte maneira: eu já me contenho o dia inteiro e tenho que agir com simpatia com todos no ambiente de trabalho. Então, por que teria que filtrar as minhas emoções até no meu lar? Porém, agir de forma calma, pensar 2 vezes antes de falar e respirar fundo antes de tomar uma atitude tem a ver com responsabilidade afetiva. Precisamos desenvolver uma consciência de que todos têm sentimentos, todos têm os seus problemas e as suas dificuldades, e não somente eu e você. É difícil enxergar o ponto de vista do outro, eu sei, pois às vezes parece que a nossa vida é um filme ou uma série em que nós somos os personagens principais e os outros não passam de coadjuvantes. Porém, todo mundo tem as suas questões a resolver. Não podemos despejar tudo sobre os outros, mas precisamos aprender a nos controlar. E isso não significa que não seremos verdadeiros com os outros, pois a verdade é importante. Mas a forma como a verdade é dita, como ela é expressada, também é tão importante quanto ela própria. Quando começamos a agir de forma mais calma e ponderada com as pessoas que nos conhecem há mais tempo, num primeiro instante elas poderão até estranhar e pensar que estamos querendo ser melhores do que elas ou algo desse tipo. E isso, obviamente, vai nos chatear no primeiro instante. Porém, não podemos desanimar, pois agir com mais calma é agir com inteligência. E é necessária uma certa persistência se quisermos fazer da calma o nosso estilo de vida. Pense que isso será benéfico para as pessoas que convivem com você, será benéfico para o ambiente que você frequenta,
pois você estará promovendo harmonia por onde passar. E pense também que isso trará benefícios para você, pois essa calma resultará em uma mente mais tranquila, menos turbulenta, que consegue pensar nas coisas de forma mais clara, mais consciente e menos agitada. Não existe outra receita para quem quer ter mais tranquilidade na vida, a não ser essa. Haja com mais calma, e essa calma voltará para você. Considere a dificuldade dos outros, considere a luta e a falta de alguma coisa que essas pessoas também podem ter. Ajude as pessoas com suas palavras, ajude elas com suas atitudes e, às vezes, ajude-as até simplesmente ficando calado e permanecendo ao lado delas, pois muitas vezes não é nem necessário que falemos algo, e sim que apenas sejamos um suporte e fiquemos ali com aquela pessoa, em silêncio. Claro, esse será um processo longo que vai exigir a sua paciência e persistência. E é algo que será construído dia após dia. Mas acredite, valerá a pena no fim das contas. Certa vez, uma mulher ganhou de seus amigos um filtro de barro. E ela ficou muito feliz com esse presente, pois ela sempre amou o gosto que a água filtrada tinha, pois isso lembrava ela da infância na casa de seus pais. Porém, com o passar dos dias, ela percebeu que o filtro tinha um pequeno defeito e que mesmo após ser fechado, ele continuava pingando constantemente. E ela só conseguiu perceber isso quando chegou em casa um dia e encontrou sua pia encharcada e o chão inteiro da cozinha molhado, pois ela havia passado o fim de semana em um sítio com a sua família. E durante esses 3 dias em que ela esteve fora, aquele filtro conseguiu encharcar a cozinha, um pingo de água de cada vez. Ela, a princípio, ficou furiosa, pois estava muito cansada do final de semana e já teve que chegar em casa e ir secando a pia e o chão. E ela pensou numa solução temporária para aquele problema, que foi a seguinte: colocar um copo no filtro, para que os pingos caíssem nele e não na pia. A cada 1h30, mais ou menos, ela encontrava o copo cheio com os pingos de água que haviam vazado do filtro e aproveitava para beber essa água, já que se tratava de água filtrada. Com o passar do tempo, ela foi percebendo que, por causa desse problema com o filtro, ela passou a beber mais água do que o comum. E isso fez muito bem para ela. Até que um dia ela consertou, ela resolveu o problema do filtro, mas manteve o hábito de se hidratar mais. O que nós podemos perceber nessa história, a lição que nós podemos tirar, é que no tempo certo, alguns problemas que nós enfrentamos no momento transformam a nossa vida para melhor. Alguns dizem que a vida seria mais fácil e muito melhor se não tivéssemos que enfrentar alguns problemas. Outros dizem que sem os problemas a vida não teria graça. E eu não estou aqui para contestar nem uma fala e nem a outra, mas vamos começar admitindo que sim, a vida tem problemas. Isso é um fato. Assim como o ar que você está respirando nesse exato momento. Às vezes, o que era para ser um presente amigável, como o filtro que aquela mulher citada na história ganhou, às vezes isso se torna motivo para dor de cabeça. Mas logo depois que ela conseguiu olhar para a situação com mais calma e a uma certa distância,
ela se deu conta de que no fim de tudo, o que era um problema inicialmente, acabou melhorando a sua vida. Encarar que a vida tem problemas e tentar tirar o melhor de cada situação não significa ser um otimista cego, que inclusive diria algo do tipo: sem os problemas a vida não teria a menor graça. Não é necessário pensar dessa forma, pois na realidade seria incrível se não tivéssemos que passar por muitos problemas. O que eu tento aplicar à minha vida é o seguinte: já que esse problema existe, o que eu posso tirar dele como lição para a minha vida? Às vezes nós perdemos a oportunidade até mesmo de aprendermos com os nossos próprios erros, pois ficamos apenas nos lamentando e nos sentindo culpados. Se olharmos para as dificuldades com esse olhar, talvez no tempo certo, aquilo que antes nos incomodava, aquilo que antes era motivo de vergonha ou o que era sinônimo de angústia, se torna algo maravilhoso para nós, se torna algo do qual nós podemos tirar proveito. Nem sempre vamos viver exatamente aquilo que planejamos e queremos, e infelizmente a nossa vida é cheia de imprevistos. Mas veja, felizmente ainda estamos aqui de pé, respirando e podendo aprender com os nossos erros, podendo tentar tirar o melhor de cada situação e aprendendo a enxergar o lado positivo ou construtivo em tudo aquilo que nos acontece. Não precisamos viver nos lamentando e sofrendo por causa de coisas que acontecem com todo mundo. E devemos evitar ao máximo essa sensação de que somente nós passamos por problemas e dificuldades. Não há problema nenhum em ficarmos abatidos por causa das situações ruins que acontecem conosco. Mas precisamos respirar fundo e entender que, no tempo certo, até o maior dos problemas pode nos ensinar uma lição, pode nos transformar e pode nos levar a uma nova fase da nossa vida. Uma fase que talvez não iríamos alcançar se permanecêssemos na nossa zona de conforto. Nem sempre tudo vai sair de acordo com aquilo que planejamos. E algumas coisas dão bem errado na realidade. Porém, outras coisas que dão errado nos levam por caminhos melhores, para lugares melhores e nos transformam em pessoas melhores. Então, nós precisamos aprender a ter mais paciência e esperar o tempo certo de cada coisa e também esperar o momento certo de aprendermos algo e de extrairmos o melhor das piores situações. Você é um estraga-prazeres? Certa vez, um homem estava na casa de um dos seus amigos mais íntimos. E lá estavam outros amigos íntimos também. Ao todo, eles eram 5 amigos que se conheciam há muito tempo, desde a infância. Esse homem era muito tímido, então estar com pessoas conhecidas o ajudava a se sentir confortável e confiante para falar sobre qualquer assunto, para dar risadas, para errar enquanto falava, para mostrar pouco conhecimento sobre determinado assunto. Enfim, ele estava 100% confortável ali naquela situação. Porém, sem que ele soubesse, alguns amigos de seus amigos chegaram. E quando ele se deu conta, ele estava cercado de umas 7 pessoas que eram completamente estranhas para ele. E logo ele foi ficando cada vez mais tímido, retraído, até ir para um canto da sala e ficar ali no celular, isolado.
Se fosse em outra ocasião, mesmo sendo tímido, ele se esforçaria para conhecer novas pessoas e usaria sua energia para se socializar com todos. Mas aquele dia havia sido extremamente cansativo e a sua bateria social estava praticamente zerada. Então ele, de fato, só queria ter que passar tempo com pessoas conhecidas. Mas ao invés disso, ele estava tendo que conhecer várias pessoas novas e ainda teve que arranjar forças para participar de uma brincadeira de mímica que ele considerava uma das piores que existem, por causa da sua timidez. Ao chegar em casa, depois desse cansativo evento, a única coisa que ele conseguiu pensar era: eu sou um estraga-prazeres e tenho certeza que nenhuma das pessoas que me conheceram hoje gostaram de mim. Você já teve a sensação de ser o único que não está gostando de uma determinada conversa ou de um determinado evento? Você olha em volta e todos parecem estar muito à vontade e muito presentes ali naquele momento. E mais, ainda parecem não estar nem se esforçando para isso. Enquanto que você sente até o seu olho tremer involuntariamente, de tão desconfortável e ansioso que você está. Hoje eu quero trazer essa reflexão para você, para que esse tipo de pensamento não te prejudique mais. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que, por mais que todos pareçam estar à vontade, super animados e cheios de energia, na realidade é exatamente isso. Todos parecem estar assim, mas nem todos de fato estão. Todo mundo está bem cansado, principalmente nesses últimos dias, só que alguns conseguem fingir disposição melhor do que os outros. Então, não se cobre tanto assim. E ao invés de pensar em como você gostaria de estar, foque naquilo que está acontecendo à sua volta. Pois por mais que você não aceite isso, as pessoas não estão notando o quão cansado você está. E na realidade, elas devem estar pensando sobre o quão indispostas elas parecem. Ou seja, todos estão apenas pensando em si mesmos. Então, faça o caminho inverso e pense nos outros e no que estão te falando, no que está acontecendo ao seu redor, até que você se distraia e consiga ficar presente naquele momento, ao invés de ficar preso na sua própria mente. E tem outra coisa que não nos dizem, então eu vou te dizer, pois eu gostaria muito de ter ouvido isso de alguém. Está tudo bem não querer participar de certos eventos, de certas atividades. Tudo bem não estar interessado em determinadas conversas. E tudo bem você não ter disposição para tudo. Você é uma pessoa, um ser humano, você é único. Você tem gostos, preferências, você tem seus próprios costumes, tem o seu próprio senso de humor. Enfim, você tem as suas próprias características. Está tudo bem você não curtir o que todos curtem. Isso não te faz ser um estraga-prazeres. Isso te faz ser você. E que bom que você é você. Continue sendo, pois nós passamos a vida inteira tentando ser outras pessoas para agradar, muitas vezes, aqueles que nem sequer estão pensando em nós. De vez em quando, você precisará fazer certos esforços, pois existem coisas que são meio inevitáveis, sabe? Casamentos, velórios, aniversários, esse tipo de evento. Mas quando estiver nesses lugares, tente apenas ser você e sentir o que tiver que sentir naquele momento, dizer o que tiver que dizer e fazer aquilo que precisa ser feito.
Não force a barra. Você não precisa ser outra pessoa. Inclusive, aquele que te chamou para esse determinado evento gosta de você do jeito que você é. E às vezes nos projetamos para pessoas que já nos amam, mesmo sabendo que às vezes não estamos dispostos, não estamos com energia ou não estamos confortáveis. Você tem o seu próprio ritmo, o seu jeito, as suas particularidades. E talvez se você chamasse algum amigo para participar de uma atividade da qual você gosta, ele não curtisse tanto. E veja só, está tudo bem, pois somos todos diferentes, temos o nosso próprio jeito de ser. Você não é um estraga-prazeres. Você é você. Seja você, e quem tiver que gostar do seu jeito, permanecerá em sua vida. E aqueles que não gostarem, certamente encontrarão um grupo de pessoas no qual eles se encaixem. E todos podemos ser felizes, respeitando a individualidade e as particularidades uns dos outros. Em busca de uma vida saudável. Todos nós buscamos por uma vida mais saudável. Queremos que a nossa vida seja mais saudável, mas a correria do dia a dia nos leva cada dia mais a buscar saídas rápidas e muitas vezes erradas. E com isso, levar uma vida saudável tem se tornado um dos maiores desafios da modernidade. E as doenças recorrentes de uma falta de rotina equilibrada se tornam cada vez mais frequentes. Hoje eu quero falar sobre algumas coisas práticas que podem tornar a sua vida mais saudável. Passos para uma vida saudável. Primeira coisa, durma bem. Assim como se alimentar e praticar exercícios são essenciais para uma vida saudável, dormir não é diferente. O sono é o momento de repouso do organismo. É o momento em que o cérebro se livra de resíduos para poder revigorar as suas energias. Procure ter de 6 a 8 horas de sono para que, ao acordar, você esteja descansado e pronto para encarar mais um dia. A segunda coisa, beba água. Aproximadamente 2/3 do nosso corpo são compostos por água. A água transporta os nutrientes, o oxigênio e auxilia na produção de energia. Consumir água faz uma enorme diferença no nosso organismo, principalmente para as pessoas que abusam do sódio na alimentação. O ideal é que o consumo médio de cada pessoa fique entre 1,5 a 2 litros de água por dia. Terceira dica, pratique exercícios físicos. A atividade física regular não somente ajuda a manter o nosso corpo saudável e esteticamente bonito, mas ela é fundamental na prevenção de várias doenças. Não adianta ter uma alimentação correta se o corpo permanece parado. Existem diversos tipos de exercícios físicos. Tem muitas opções em relação a isso. É só você escolher aquele que mais te agrada. Quarta dica: dedique tempo para fazer aquilo que você gosta. Fazer amigos, sair, rir, praticar um esporte com o qual você se identifica, ir ao cinema, ter uma vida social, tudo isso libera a ocitocina, que é um hormônio que alivia o estresse, que regula o humor, diminui a ansiedade e contribui para uma maior qualidade de vida. A quinta dica é a seguinte: tenha uma dieta equilibrada. Grande parte dos nossos problemas de saúde estão diretamente ligados à nossa má alimentação. Para que você viva mais e com qualidade, é fundamental que você tenha uma alimentação equilibrada. E ainda que você não possa, nesse momento, se consultar com uma nutricionista, você pode tomar algumas decisões que já vão fazer toda a diferença. Por exemplo,
Evite muitos produtos industrializados, frituras, beba bastante líquido, como eu já falei. Dê sempre preferência a alimentos frescos, a pratos mais coloridos. Eles são fundamentais para repor as vitaminas que nós perdemos e das quais nós necessitamos. A sexta coisa, faça exames periódicos. A saúde é consequência das nossas escolhas e dos nossos hábitos de vida. Por isso, o acompanhamento preventivo da saúde é a melhor opção para quem busca uma vida de qualidade, para quem quer ter um envelhecimento qualitativo e uma longevidade sadia. A sétima dica é a seguinte: mantenha o peso. Aproximadamente 1/3 da população está acima do peso. Isso faz com que essas pessoas sejam inseridas em um grupo de alto risco. Quando a pessoa está com o peso ideal, isso reduz o risco de problemas sérios de saúde, isso aumenta a sua autoestima e melhora o seu estado emocional. E a oitava dica é a seguinte: na medida do possível, trabalhe com aquilo que você gosta. A possibilidade de unir o prazer de fazer o que gosta ao trabalho diário pode proporcionar muita felicidade e muito dinheiro. O dinheiro será somente uma consequência de um trabalho bem feito. Trabalhar com satisfação nos proporciona alegria, qualidade de vida e longevidade. Essas foram as minhas dicas para um estilo de vida saudável. E você, tem alguma dica? Não tenha medo de fracassar. Você já sentiu que estava prestes a alcançar algumas metas da sua vida, mas simplesmente não conseguiu por se sentir paralisado pelo medo de fracassar? Hoje nós vamos falar sobre isso e vamos refletir sobre a maneira como o medo mata os nossos sonhos e o que nós podemos fazer para impedir isso. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e esse é o nosso Minuto Reflexão. Sabe quando cometemos uma gafe? Quando fazemos algo que nos envergonha muito? Por exemplo, suponhamos que estamos em um evento de gala, onde tudo é muito luxuoso, e por um descuido deixamos uma taça cair no chão e se quebrar. A partir desse momento, não teremos mais paz para aproveitar aquele evento, pois a nossa mente continuará a repetir que todos naquela festa estão falando disso. E se ouvirmos alguém cochichar, vamos achar que é sobre nós. Se alguém der uma risada, certamente estará rindo da gente. E assim perdemos a noite por conta disso, sendo que minutos depois, após o acontecido, ninguém se lembra de que uma taça foi quebrada, que dirá se lembrarem de quem a quebrou. Esse exemplo é para mostrar que, muitas vezes, nós evitamos o fracasso, porque achamos que todos estão nos observando e que tudo está girando ao nosso redor. Agimos como se todos à nossa volta estivessem contando os nossos fracassos, anotando em um caderno, sendo que somente nós mesmos os contamos. E, infelizmente, nós somos os nossos maiores críticos. Não começar algo novo por medo de fracassar é o mesmo que viver com medo de morrer, ou de não amar por causa do medo de perder. A nossa vida não é feita somente de vitórias. E tudo bem, pois não há ninguém contando os nossos fracassos, a não ser nós mesmos. Você fracassou em alguma coisa, em alguma área? Veja o que deu errado e, se possível, tente novamente. Ou tente algo diferente. Mas não tenha medo de fracassar, pois aqueles que parecem ser implacáveis, aqueles que parecem nunca falhar, na realidade
só não têm coragem de contar as vezes em que eles fracassam. Não deixe que o medo do fracasso te paralise e te impeça de tentar novamente. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje.